Michele, como a irmã falou, sou adventista de berço, como a gente costuma falar, e pela graça de Deus tem algum tempo que eu tenho estudado, né, e aprendido muito na sua palavra, e essa manhã eu vou trazer um assunto importante para nossos dias, né, cremos que estamos no tempo do fim, cremos que é findado os dias e precisamos estar preparados, alertas, vigilantes, pela graça de Cristo Jesus. Eu vou aqui compartilhar rapidamente a tela. Então, o tema do nosso estudo desses 3 próximos dias será a apostasia ômega. Então, nós vamos entender um pouco sobre esse assunto. É um assunto amplo e que demanda muito do nosso tempo, né, para nós nos aprofundarmos, mas a gente vai dar uma introduzida nesse tema. E o objetivo desse estudo é nos trazer uma reflexão e nos estimular a estudar sobre esse assunto. É a apostasia ômega. Então, irmãos, como eu vinha dizendo, a gente vive num tempo final dessa terra, queremos que vivemos num grande conflito e que o inimigo de Deus, ele tem atuado com diversos enganos. E nós vamos descobrir que os objetivos do inimigo por detrás dessa apostasia. Nós vamos como se fosse responder algumas perguntas, né? Trabalhar com algumas perguntas. Então, o que é a apostasia? Por que estudar esse tema? Né? Quais são as características? E por fim, como é que isso pode se apresentar a nós? Tá certo, irmãos? Por que eu estou trazendo esse tema? Por que eu comecei a estudar, né? Sobre esse assunto? Alguns anos atrás, mais ou menos um pouco mais de 3 anos atrás, eu recebi uma mensagem de um irmão querido da igreja que a gente frequentava sobre esse tema, né? Falando que era apostasia ômega. E eu já tinha ouvido falar bastante, é um tema que me chama muita atenção, por eu ser da área da psicologia, né? Sempre me chamou muita atenção quando eu comecei a ouvir sobre esse tema. E eu percebi neste momento que o irmão mandou essas mensagens que eu tinha um conhecimento muito raso. Meu conhecimento era muito de alguns sermões, de algumas mensagens que eu ouvi de pregadores, até mesmo de pastores, teólogos. E eu comecei a ter um desejo de entender, né? Veio dúvidas na minha mente sobre o que de fato seria a apostasia ômega. E me veio o desejo de estudar por mim mesmo. E assim eu comecei um estudo sobre esse assunto com meu esposo, né? Naquele período. Quão importante era estudar sobre isso. E nós vamos perceber no decorrer desses dias a importância desse tema, o valor que existe para a gente, e pelo menos para mim, vocês vão perceber no decorrer do estudo. Então vamos lá. Por que estudar a apostasia? Né? Por que a gente precisa estudar o engano? Por que a gente precisa se aprofundar e parar, vamos dizer assim, separar um tempo para estudar coisas que Satanás produz ou vai produzir e faz, né, este mundo. Muitas pessoas não gostam nem de falar, de citar o inimigo, Satanás, né, qualquer nomenclatura que a gente dá, mas se faz necessário estudarmos esse assunto, porque a palavra de Deus nos adverte sobre isso. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, nosso primeiro texto, para a gente refletir e introduzir a mensagem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos, antes de fazermos a leitura, vamos mais uma vez fazer uma prece ao Senhor. É um tema muito delicado, né? Precisamos do auxílio do Senhor. Curvemos nossa fronte e oremos. Deus, Pai, Deus que habita no céu, não temos palavras, não somos dignos de estar na Tua presença, mas somos gratos e cremos pela fé que o Senhor nos dá esse acesso através de Cristo Jesus. Confiando nos méritos do nosso Senhor e Salvador, é que mais uma vez lhe pedimos, Senhor, unge-nos com Teu Espírito Santo. Vamos falar de um assunto importante e delicado, que muitas vezes é evitado ou muitas vezes é mal compreendido. O inimigo exulta com isso, mas confiamos no Teu poder e nos apegamos a Ti, para que Cristo Jesus, para que o Espírito Santo possa ser vitorioso nesse momento em nossas mentes. Que todo homem, que todo meu ser aqui, Senhor, possa ser reduzido ao pó,
que não seja eu a falar, mas que teu Santo Espírito possa falar por mim. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Tudo ok, né, irmãos, com o áudio? Então vamos lá. Vamos ler capítulo 4, né, de 1 Timóteo, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, aqui a gente vê um aviso expresso, claro, da palavra do Senhor, do que aconteceria nos últimos dias, os dias que estamos vivendo. Então, é um alerta, e a Bíblia não se esquivou a falar sobre esse assunto. Então, precisamos, se a Bíblia fala sobre isso, não é só esse texto, né? Nós precisamos falar sobre essas doutrinas, ensinos de demônios, que infelizmente estão por todo lado. Vamos ver em seguida. Então, irmãos, eu compreendo que para algumas pessoas é difícil, é incômodo, talvez, escutar e ter que se deter sobre esse assunto, mas faz-se necessário que nós possamos agora nos despedir de nossos conceitos pré-concebidos, né, que a gente chama também de preconceitos, em relação a isso, e permitir que o Espírito Santo nos fale, que nos avise. Então, por que estudar sobre isso? Então, lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, diz: Satanás trabalha mais eficazmente nas trevas, prejudicando os que são ignorantes de seus ardis. Não terão êxito caso seus métodos de ataque fossem bem compreendidos. Então, aqui fica claro, né, pela mensageira do Senhor, que aqueles que são enganados é que são ignorantes. E se a gente compreender bem os seus métodos, nós teremos êxito. Ela também continua falando sobre isso, na Fé e Obras, que o Redentor do mundo, ou seja, Cristo, nosso Senhor, não queria que o homem ficasse em ignorância dos ardis de Satanás. Então, não é o desejo do Senhor que a gente tenha ignorância sobre isso. Então, Satanás está fazendo os desesperados esforços para enredar o mundo. Então, por que estudar? Porque Satanás, nesses últimos momentos, né, da guerra, do conflito, ele está fazendo todo o seu máximo, né, se esforçando ao máximo para enganar o máximo possível. Passou aí, ok? Alguém pode me dar ok? Ok, passou. Legiões inteiras. Isso. Então, legiões inteiras de demônios estão vigiando por oportunidade de apoderar-se da mente humana. Mas, se nos mantivermos bem achegados à palavra de Deus, nós nunca seremos enganados. Então, nós não podemos esquecer que existe um conflito. Nós não podemos esquecer que Satanás ele não está satisfeito, né, quando o povo de Deus estuda a sua palavra, quando o povo de Deus prega a mensagem. Ele não quer fazer avançar a obra de Deus. Então, legiões inteiras, não podemos esquecer disso. Claro, irmãos, que o objetivo do estudo aqui não é engrandecer o poder do inimigo, mas mostrar que existe um inimigo, que ele é real, existe um poder ali, mas nós cremos no poder de Deus, né, da sua palavra, como a própria irmã White está falando aqui, que se nós nos achegarmos à palavra, não seremos enganados. O inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo que subsista nesses últimos dias. Seus enganos destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. Então, o inimigo quer nos distrair, quer nos desfocar do que realmente é o nosso dever, a mensagem que precisamos pregar, como enganos. Então, por isso, precisamos estudar para não sermos desviados. Nestes dias perigosos, não devemos aceitar tudo que os homens nos trazem como verdade. Então, a gente vai perceber que várias vezes a irmã White, ela fala sobre isso, quando nos deparamos com esse assunto, que vão surgir muita luz, nova luz, pessoas falando que tem a verdade. Então, nesse tempo de perigo, a gente não pode de primeiro momento, aceitar aquilo como verdade. Né? O que ela fala? Quando professos mestres da parte de Deus venham a nós declarando que tem uma mensagem de Deus, é justo indagar cuidadosamente. Não necessariamente será uma incredulidade da nossa parte
a gente questionar uma nova luz, um novo entendimento que a gente não tinha antes, né? A gente não tinha compreensão. Mas, como ela fala, é justo. Como sabemos que isso é verdade? Uma pergunta que podemos fazer. Jesus nos disse que surgirão muitos profetas e enganarão a muitos, está lá em Mateus 24:11. Não precisamos, porém, ser enganados, pois a palavra de Deus nos dá um teste pelo qual podemos conhecer o que é verdade. Opa, passei. Diz o profeta: a lei é o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não tem iluminação. Isaías 8:20. Então, irmãos, é para deixar uma reflexão em nossa mente. Precisamos ser como os bereanos, precisamos estudar com afinco cada mensagem que nos chegar, né, por mais bem intencionada que for, mas nós precisamos averiguar, testificar se de fato está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com o testemunho, e não uma simples averiguação, não uma simples, não, está aqui, tem um texto que baseia. Não, precisamos verificar se isso está concernente ao assim diz o Senhor, não somente um texto, mas o também, né, também tudo que se refere a esse assunto, irmãos, porque às vezes a gente é muito apressado em concluir, não, isso é verdade, está ali um texto, mas e o contexto desse texto, né, e os outros textos que falam sobre isso? Então, não é imprudente, pelo contrário, é prudente nós tomarmos sempre essa premissa, né, de averiguarmos se está concernente à palavra de Deus. Então, esse próximo tópico, apostasia dentro da igreja. Por que isso? Porque muitas vezes temos uma compreensão assim rápida de achar que só existe apostasia fora, né? Talvez nós nem tanto, mas muitas pessoas apontam muito a apostasia fora do mundo, do secularismo, das ideologias e assim por diante. É muito fácil, né? É muito fácil a gente identificar esse tipo de apostasia. E a gente percebe que existe uma apostasia dentro da igreja, que, na verdade, a apostasia ômega, ela é dentro da igreja. Então, a gente vai ver algumas declarações da irmã White a respeito disso. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, o inimigo, ele quer enganar o povo de Deus. Ele quer enganar aquele que tem a verdade. E alguns podem pegar esse texto e dizer assim, não, mas é o cristianismo. E é muito comum também a gente ver pessoas apontando a apostasia dentro das outras igrejas, né? E é muito fácil também identificar dentro de outras igrejas, mas isso pode ser um engano terrível, porque a gente acaba esquecendo de ver os perigos que nos cercam, né, dentro da nossa classe, vamos dizer assim, de pessoas que pensam parecido com nós. Então, ela está por toda parte, vamos ver isso. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo as ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Então, o que a irmã White está falando aqui, irmãos? É que muitas vezes é fácil a gente perceber o engano, assim, declarado, mas quando vem revestido de simpatia, de uma aparência de santidade, ou de virtude, como ela diz aqui. Então, o engano de Satanás é sutil, irmãos. Nunca espere uma coisa escancarada, principalmente dentro da igreja. Eu costumo dizer assim, quando eu converso com meu esposo, né? Às vezes a gente só identifica Satanás de chifre, né? A gente sabe que essa imagem de Satanás não é real, mas que é muito propagada, né? De Satanás como um bicho feio, com chifres, rabo. Então, às vezes, aí eu brinco dizendo assim, às vezes
é muito fácil de identificar esse tipo de engano, né, o Satanás de chifre, mas ele como um anjo de luz, ou seja, na sutileza, é mais difícil. Então, a gente precisa estar atento sobre isso. Temos muito mais a temer dentro do que de fora. Os obstáculos, a força e o êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Então, o irmão White já nos alertou sobre isso. E nessa mesma linha, lá em 1 Coríntios 10, 12, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, a gente vai ver aqui em seguida que muitas vezes a gente pensa assim, não, jamais que eu vou cair nesse engano. Quando eu comecei a estudar sobre a apostasia ômega, naquele período que eu falei inicialmente, eu fiquei assim, não, jamais, que coisa assim mais absurda. Como é que alguém pode cair num engano desse? Muitas vezes a gente tem essa presunção de achar isso, mas a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olha o que o irmão Ade fala, o grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro, a fim de enredar as almas. Heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades que ele deseja arruinar. Então, talvez aquela você, não, jamais cairei. Mas o inimigo tem várias formas, vários tipos de heresia, como diz aqui, adaptadas. Então, ele nos conhece, o inimigo tem estudado o ser humano, e ele sabe aquilo que é mais fácil nós cairmos. Então, ele prepara, adaptada à nossa capacidade até de entendimento. Às vezes, quando a gente vai estudar uma heresia, irmãos, ela parece complicada, né? Ela parece difícil de entender. A gente precisa, vamos dizer assim, de exercício mental para compreendê-la. Mas por que isso? Por que ela é tão difícil? Porque ela é sutil. Quanto mais difícil for, vamos dizer assim, uma heresia de se compreender, mais fácil ela será aceita. Porque o inimigo ela não apresenta essa heresia nessas dificuldades. A gente é que precisa estudar os detalhes para entender ali o engano. Mas o inimigo apresenta na sutileza, de uma forma bonita, encantadora, a gente vai ver isso mais a seguir, né, durante esses 3 dias. Então, por quê? Porque muitas vezes ele sabe que a gente não tem aquela capacidade de parar e de pensar, às vezes é difícil para a gente, então ele apresenta de uma forma, vamos dizer assim, num pacote bonito, todos esses enganos. Então, ele tem vários tipos de engano. Olha o que ela diz aqui também. Toda forma imaginável de erro será aceitável pelos que voluntariamente rejeitam a verdade. Quem olha com horror para um engano, receberá facilmente outro. O apóstolo Paulo, falando de uma classe de pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvarem, declara: por isso Deus lhes enviará a preparação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né? 2 Tessalonicenses 2, 10 e 12. Com tal advertência diante de nós, vamos prestar atenção nisso, com tal advertência diante de nós, cumpre nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebemos. Então, nós precisamos estar de sobreaviso, lembrando daquilo que eu falei anteriormente. Não é incredulidade nós estarmos atentos, vigilantes, questionarmos, né, e de forma razoável, racional, qualquer doutrina nova que chegar. Então, o que é apostasia ômega? Irmãos, ao ainda entrarmos nesse tópico, é necessário fazer um apelo aos irmãos, para que a gente, mais uma vez, tente se despedir de nossos conceitos, né? Porque eu já ouvi muitas interpretações e aplicações do que se trata a apostasia ômega. E eu vou dar um exemplo em relação a isso, de que muitas vezes é aplicado ao liberalismo, a práticas liberais dentro da igreja, como, por exemplo, a música, programas que têm músicas ou práticas como dança, ou até mesmo a forma como as pessoas se vestem, né, a conduta do cristão. Irmãos, eu queria questionar um pouco isso. Como assim?
Será que isso de fato se trata de apostasia ômega? Será que isso realmente a gente pode dizer que isso é apostasia ômega? Não estou dizendo que dentro da apostasia ômega não possa haver tais manifestações, mas eu quero chamar a atenção nesse estudo para a essência, para a base, para o princípio da apostasia ômega, que é muito mais profundo e abrangente do que isso. Nós vamos descobrir aqui que a apostasia, ela é uma doutrina. Então, muitas vezes nós somos tentados a reduzir a manifestações, a comportamentos, entende? A manifestações externas. Então, entenda, pode estar dentro, mas não necessariamente. Vocês vão entender por quê. Então, a apostasia se trata de conceitos, de uma doutrina por detrás, que vai nortear manifestações e comportamentos. Entendem? Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu fui ao livro Mente Cada da Personalidade, tinha pouco conhecimento naquele período, né, de Espírito e Profecia. E eu fui ao livro Mente Cada da Personalidade, ver o que ela falava sobre a psicologia e tal. Ela fala de alguns perigos, e ela cita, por exemplo, a hipnose. Então, a hipnose é uma prática, né, e ali, quando eu vi aquilo, então, eu estava preparada, pensei eu, né, para rejeitar todo e qualquer engano e perigo ali dentro da psicologia, porque eu sabia que hipnose era errado. E assim, quando eu comecei o curso, sempre que alguma coisa era relacionada à hipnose, até mesmo conceitos, eu tinha tendência a rejeitar. Mas no decorrer do curso, ao final do curso, quase eu caí no engano terrível de Satanás. Porque o inimigo, ele muda um pouco a forma e ele muda o nome. Então, eu comecei a estudar sobre um assunto e quase realmente utilizei isso na minha prática, e que, na verdade, era uma hipnose disfarçada. E, posteriormente, eu descobri isso. Então, eu não quero aqui dizer, olha, isso aqui é apostasia ômega, esse comportamento, essa manifestação, simplesmente isso. Claro que a gente vai dar exemplos para ficar mais claro. Mas o que eu quero aqui é trazer a doutrina por detrás dela, o princípio, para que a gente possa distinguir o engano sobre qualquer tipo de disfarce, né? Assim como a irmã White fala que o colírio lá de Laodiceia, né, que nós precisamos, é isso, é distinguir o engano de Satanás, o pecado, sobre qualquer tipo de disfarce. Então, o que é a apostasia ômega? Então, eu reuni aqui todos os textos, né, que a irmã White fala, que ela usa esse termo, não são muitos, né, que ela usa esse termo apostasia ômega, para que a gente encontre no Espírito de Profecia o que se refere à apostasia ômega. Vamos lá. Sou instruída a falar claramente, enfrente-o, é a palavra que me é dirigida. Enfrente-o firmemente e sem tardança. Mas isso não deve ser enfrentado tirando nossos esforços do trabalho do campo para investigar doutrinas e pontos de diferença. Não temos tal investigação a fazer. Vamos nos atentar ao que ela vai definir, né? Olha o que ela fala aqui. No livro Live in Temple, é apresentado o alfa das heresias letais. O ômega seguirá e será recebido por aqueles que não estão dispostos a dar ouvidos à advertência dada por Deus. Então, no início do texto, ela está dando admoestações que estão referentes a doutrinas apresentadas no Live in Temple. Então, essas doutrinas, ela diz para enfrentar, e ela chama isso de alfa, e logo em seguida ela diz que o ômega seguirá. Seguirá e será recebido por aqueles que não deram ouvidos à advertência sobre o alfa. Então, percebe que ela faz uma relação aqui do ômega com o alfa. Vocês vão perceber que em nenhum momento, quando ela fala do ômega, ela fala em separado ao alfa. Vamos lá, próximo texto. Não vos enganeis, muitos se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Temos agora diante de nós o alfa deste perigo. É porque está difícil de ler aqui. Pronto. O ômega será de uma natureza mais assustadora. Mais uma vez, ela fazendo a relação aqui do alfa com o ômega, falando que
os enganos, lembre-se que o contexto desse texto é uma carta que ela envia aos médicos falando sobre os enganos da apostasia alfa, né, do Live em Tempo. A gente vai ver que são enganos relacionados a teorias que Kellogg levantou, que são também denominadas como panteísmo. E aí ela fala que deste perigo o ômega será de uma natureza mais assustadora. Então, o que ela está dando a entender? Que o ômega é como se fosse uma continuação do alfa, mas de uma natureza mais assustadora. Não estou conseguindo passar o slide. Finalmente, meu filho me disse. Então, o contexto aqui é que a irmã White está descrevendo um momento que o seu filho, né, William White, chega a ela para falar sobre o livro Live em Tempo. Então, finalmente, meu filho me disse: mãe, você deveria ler pelo menos algumas partes do livro para que possa ver se elas estão em harmonia com a luz que Deus lhe deu. Ele sentou-se ao meu lado e juntos lemos o prefácio e a maior parte do primeiro capítulo, e também parágrafos em outros capítulos. Enquanto lia, reconheci os próprios sentimentos contra os quais me haviam ordenado a falar em advertência durante os primeiros dias dos meus labores públicos, né, quando ela iniciou seu ministério. Quando deixei o estado do Maine pela primeira vez, foi para passar por Vermont e Massachusetts, para dar um testemunho contra esses sentimentos. Aí aqui ela vai usar os termos, né? Live in Temple contém o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega viria em pouco tempo e tremi por nosso povo. Eu sabia que deveria alertar nossos irmãos e irmãs para não entrarem em controvérsia sobre a presença e personalidade de Deus. As declarações feitas em Live in Temple a respeito desse ponto estão incorretas. A escritura usada para substanciar a doutrina ali estabelecida é uma escritura mal aplicada. Então, mais uma vez, ela relaciona o ômega com o alfa. E a gente vê claramente que o alfa são teorias. E a gente vai ver que são teorias relacionadas à personalidade e presença de Deus. E ela diz que estão incorretas. E ela fala que tremeu pelo povo, né? Em relação à apostasia ômega. Porque, como vimos no texto anterior, seria mais assustadora. Mais um texto falando onde ela usa a expressão apostasia ômega. Há momentos em que movimentos importantes devem ser feitos em uma crise que o Senhor permite. O desenvolvimento de uma obra maligna que há muito tempo está nas mentes e nos corações. A obra do avanço na proclamação da verdade tem sido, em tais momentos, grandemente impedida por obras ilusórias, que são o quê? O alfa do ômega, e que significa muito para as pessoas que estão de alguma forma conectadas com partes que receberam as advertências do Senhor, mas se recusaram a ouvi-las. Continuando, ela diz: devemos agora estar em guarda e não nos afastar da mensagem importantíssima dada por Deus para este tempo. Satanás não ignora o resultado de tentar definir Deus e Jesus Cristo de uma forma espiritualista, que ela vai falar claramente do que se trata o panteísmo, né? E aqui tem uma parte assim explicando, né, que o espiritualismo aqui usado em referência a um sistema de interpretação, não o espiritismo popularmente chamado de espiritualismo. Então, que define Deus e Cristo como uma não entidade. Os momentos ocupados deste tipo de ciência estão no lugar de preparar o caminho do Senhor, abrindo caminho para Satanás entrar e confundir as mentes com misticismos de sua própria invenção. Embora estejam vestidos com vestes de anjos, eles fizeram de nosso Deus e nosso Cristo uma não entidade. Por quê? Porque Satanás vê que as mentes estão todas preparadas para a sua obra. Os homens perderam o controle de Cristo e do Senhor Deus, e têm obtido uma experiência que é ômega para uma das mais sutis ilusões que jamais cativarão as mentes dos homens. É-nos proibido discutir o caráter ou colocar a imaginação numa série de conjecturas. Então, mais uma vez, quando ela utiliza a expressão ômega, ela está se referindo aqui, ela está em conexão com o alfa, e se referindo a esses enganos do alfa, que a gente já percebeu que é o espiritualismo ou o panteísmo de forma mais específica. Então, muitas vezes, quando nós lemos, por exemplo, aqui nesse texto do Grande Conflito,
essa advertência contra o espiritismo. A gente pensa que é só o mundo lá fora que está em perigo, mas não, nós precisamos aplicar a nós também. Entre as operações de maior êxito do grande enganador encontram-se os ensinos ilusórios e prodígios de mentira do espiritismo, disfarçados em anjo de luz, estende suas redes onde menos se espera. Então, não, jamais serei enganado. Então, onde menos se espera, irmãos. Se os homens tão somente estudassem o livro de Deus com fervorosa oração, a fim de o poderem compreender, não seriam deixados em trevas, à mercê das doutrinas falsas. Mas, rejeitando eles a verdade, são presas da ilusão. Então, Satanás trabalhará de maneira mais sutil para introduzir invenções humanas revestidas de roupagens angélicas. Eu queria que vocês se atentassem para isso. É sutil, meus irmãos, é muito sutil. Mas aqui nós temos uma promessa que nós precisamos nos apegar a ela. Mas a luz da palavra está brilhando por entre as trevas morais. E a Bíblia jamais será ultrapassada por manifestações miraculosas. Então, nós precisamos ter somente a Bíblia, a palavra de Deus, como evidência concreta, como prova, né, de qualquer doutrina, qualquer ideia, porque é muito sutil, né? A verdade precisa ser estudada, ser esquadrinhada em busca de tesouros ocultos. Maravilhosas iluminações não serão dadas à parte da palavra, ou para tomar-lhe o lugar. Apegai-vos à palavra, recebei a palavra enxertada, que fará o homem sábio para a salvação. Agora a gente vai ver algumas características de apostasias na Bíblia. E vamos ver, nesses dias subsequentes, né, como essas características se apresentaram no alfa e também se apresentam no ômega. Porque, irmãos, ficou claro no tópico anterior aqui, né, o que é apostasia ômega. Ela é uma extensão da alfa. Ela é o mesmo princípio da alfa. Então, para nós entendermos o que é o ômega, nós precisamos entender o que é o alfa. Então, nós vamos estudar amanhã sobre o alfa, né, entender quais os conceitos, o que estava por detrás, e no domingo a gente vai finalizar vendo como é que isso pode nos enganar hoje, como é que o ômega tem se apresentado hoje, né? O mesmo princípio do alfa. Então, a gente vai ver essas características, como elas se apresentam, amanhã a gente vai ver como essas características se apresentaram no ômega e também no alfa, desculpa, e também no ômega. Então, característica da apostasia a gente vai ver na Bíblia. Então, a primeira vez que o inimigo tentou enganar o ser humano com o espiritualismo, né, ou espiritismo, foi lá no Éden. Então, vamos para Gênesis, capítulo 3. Vamos finalizar o estudo com esses exemplos bíblicos. Versículo 1 a 5, né? Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos ler o versículo 6, que eu não botei, mas é importante. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, a gente vê algumas características aqui do engano de Satanás e de por que Eva caiu nesse engano. Então, eu trouxe aqui, vamos dizer assim,
tópicos sobre esses enganos, que eu encontrei ali no livro Patriarcas e Profetas, a irmã Ade comentando no capítulo 3, né, que ela comenta a queda. Então, se você quiser mais informações sobre isso, leia esse capítulo. Então, algumas características ali desse engano de Satanás. Houve uma sedução dos sentidos. Por quê? Porque Eva ficou encantada com um animal falando, né, um animal bonito. Houve uma sedução dos sentidos, daquilo que ela via, né? Houve um desejo ao comer o fruto pela aparência dele. Houve uma sedução dos sentidos. E também houve uma sedução das ideias. Então, ele apresentou uma ideia bonita, sedutora, agradável. E ao ela comer do fruto, ao ela cair nesse engano, houve uma excitação. Então, a irmã White falou que ela sentiu algo diferente. E ela achou que isso era algo bom, que é isso que estava acontecendo com ela, era um cumprimento do que a serpente tinha falado. Então, ela foi com excitação até Adão. E, vamos dizer assim, aparentemente, não havia evidência de que ela tinha pecado. O próprio Adão pensou, né, a irmã White fala, que ele disse assim, não, mas ela está bem, ela continua bela, continua da mesma forma, ela não tem aparência de morte. Então, houve esse engano na aparência e houve essa excitação, esse sentimento enganoso, né? Houve um desejo por uma experiência superior. Então, quando Satanás, né, Lúcia ali, a serpente, trouxe essas ideias, criou no coração de Eva esse desejo por um algo superior, por uma experiência que ela não tinha. Então, vamos nos atentar a essas características, porque elas se repetem, né? Elas se repetem na apostasia alfa e na ômega. Então, há esse desejo por uma experiência a mais, uma experiência espiritual a mais, né, do que aquilo que Deus providenciou. E, por fim, ela duvidou da palavra de Deus. Então, toda apostasia, ela está em contradição à palavra de Deus. Ela precisa estar, só que às vezes é tão sutil que é imperceptível. Mas o fim da apostasia é a pessoa duvidar de fato, não crer na palavra de Deus, né? Naquilo que o Senhor revelou. Como, por exemplo, a gente vai ver quando a irmã White fala diversas vezes contra, e as pessoas preferem rejeitar, então duvidam da palavra de Deus. Agora vamos para outro exemplo. Está lá em Êxodo 32, nós não vamos ler porque é longo, mas eu vou relatar aqui que é a idolatria no Sinai. Então, quando o povo de Deus estava ali no deserto, né, e Deus chama Moisés ao Monte Sinai, e pela demora do tempo que Moisés não voltou, o povo decide fazer um bezerro de ouro, e ali há uma idolatria. E é interessante a gente se atentar para algumas coisas que a irmã White comenta em Patriarcas e Profetas sobre esse ocorrido. Por quê, irmãos? Vamos lembrar de algumas questões, de alguns pontos importantes. Então, o povo foi libertado do Egito, era um povo que estava contaminado com o paganismo, né, com as religiões pagãs ali, então seus conceitos estavam muito misturados ao paganismo, e eles são libertos pelo poder de Deus, por manifestações sobrenaturais do poder de Deus ali, nas pragas, no abrir o mar vermelho, e agora eles se encontram ali, no deserto, e Deus vai orientá-los, né? Então Deus fala com eles e tudo, e depois chama Moisés para passar todas as leis e ordenanças ali. E aí o povo começa a ficar impaciente. O povo começa a ficar impaciente, e aí a gente percebe ali que eles têm uma dependência da figura humana, uma dependência de Moisés. A religião deles depende da figura de um homem. Então, eles não desenvolveram individualmente a sua religião, eles dependeram de um homem, da orientação sempre de Moisés. E Moisés era um homem de Deus.
mas eles não podiam depender dele, eles precisavam desenvolver individualmente sua religião, né, sua experiência de fé e de crenças. E eles necessitavam de algo visível, não só do homem, Moisés visível ali, mas eles necessitavam de algo visível, uma experiência sobrenatural para confirmar a religião deles. Então, eles tinham passado por tudo aquilo, visto tantas evidências sobrenaturais, e eles necessitavam constantemente dessas evidências sobrenaturais. E a gente vê aí o adicionar, porque quando eles decidem fazer, né, ali um bezerro de ouro, eles vão lá em Arão e começam a influenciar e meio que forçar Arão, né? Sabe que Arão não foi firme ali. E ali, quando eles fazem aquele bezerro, o que Arão diz? Não, vai ser um dia ao Senhor, um dia de adoração ao Senhor, mais ou menos isso ele diz. Então, eles misturam o verdadeiro com o falso. Então, né, as práticas pagãs estão misturadas. Então, isso é importante a gente atentar que acontece da mesma maneira nas apostasias alfa e ômega. E nós vamos analisar agora uma última história, está lá em Atos, peço para que vocês abram, para a gente possa ver aqui alguns detalhes. Atos 16, versículo 16 a 18. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, então ali tinha uma mulher com espírito de adivinhação, ou seja, o inimigo usava ela. E Paulo chega naquele local, começa a pregar ali, né? E ela começa a seguir eles, né? De certa forma, ela estava ali junto com ele, e começa a falar algumas coisas. E isso que ela falou, irmãos, que está aqui registrado na Bíblia, é mentira? Não, não é mentira. O que ela falou aqui era verdade. Eles eram homens de Deus, né? Como ela disse, eles estavam realmente anunciando o caminho da salvação. E por que Satanás, ou por que Paulo resolveu expulsar aquele espírito? Então, o que a gente pode tirar como lição, né? Irmão Ati fala lá em Atos dos Apóstolos que aquela mulher fazia aquilo, qual era o intuito de Satanás ali? Era de confundir a mente das pessoas, porque todos ali sabiam, conheciam aquela mulher, sabiam que ela tinha um espírito de adivinhação e, e muitos sabiam que aquilo ali era uma prática errada. Então, pessoas sinceras olhariam aquilo ali e diziam assim, não, mas ela está junto com os homens de Deus. E iriam, na verdade, né? Porque essa profeta falou, né? Está escrito, foi inspirado por Deus. Eles iriam rejeitar a mensagem de Paulo, porque eles iriam relacionar a obra daquela mulher à obra de Paulo e dos apóstolos. Então, ela fala a verdade. Ela falou verdades para que fosse introduzido o erro. Então, o Espírito mistura verdade com erro, descredibiliza a mensagem e os mensageiros de Deus. Da mesma forma, o inimigo ele põe apostasia dentro da igreja para que confunda as mentes sinceras e quanto à verdade ao erro, porque, irmãos, como a gente diz às vezes, a gente coloca tudo no mesmo saco. Então, se uma pessoa prega a verdade e aí a gente vai aceitando aquela verdade, né? Um pregador, aí a gente começa a aceitar tudo aquilo. E num momento a gente identifica um erro.
E a gente lê textos de profecia ou da Bíblia que identificam esse erro, e a gente começa a ver esse erro de forma clara. E aí muitos, com medo do erro, rejeitam a verdade que esse mesmo mensageiro trouxe. Então, o inimigo trabalhou dessa forma na apostasia alfa, que a gente vai ver com Kellogg, né? E ele também trabalha dessa forma na ômega. Então, o objetivo do estudo não é jamais descredibilizar a mensagem verdadeira de Deus, mas separar o erro da verdade. Então, nós vamos nos aprofundar mais amanhã sobre o que é o alfa, para que nós não caiamos nesse engano. E no domingo vamos ver um pouco sobre como que se manifesta hoje. Então é isso, irmãos. Vamos finalizar com uma oração. Santo Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor não nos deixa desavisados. Graças te damos porque a tua palavra é clara e poderosa, Senhor, para nos advertir, para nos conduzir na verdade e na justiça. Reconhecemos aqui que somos falhos, pecadores, e nossa capacidade é limitada. Por isso precisamos da tua ajuda para estudar assuntos tão importantes. Precisamos da tua ajuda para não cairmos em presunção, né, achando que já temos conhecimento sobre tudo isso, ou que nunca seremos enganados. Ajude-nos a nos alicerçar, nos confirmar na tua verdade, na tua palavra, confiar inteiramente em Cristo, que é nosso escudo, nossa rocha e fortaleza, e que esse estudo, Senhor, que se inicia hoje, possa ser uma bênção em nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.